Oi, seus birilhos, suas biriras. Tudo bem? E aí, bebê? Bom? Vamos para nossa segunda aula de sociologia. Vamos falar sobre Fordismo, Taylorismo, Toyotismo, né? A flexibilização de produção e outras cositas mais, algumas curiosidades e afins. Gente, para iniciar essa aula, eu gostaria de dizer para vocês que desde que o mundo é mundo, gente, o homem luta por um espaço nessa sociedade e por sobrevivência, ok? Então, o Taylorismo, vamos começar por ele? O Taylorismo foi um sistema, né, de organização de trabalho desenvolvido por Frederick Winslow Taylor, né? Ele era um grande engenheiro dos Estados Unidos e ele começou então a carreira dele no final do século XIX estudando, observando, muito curioso, né? Ele ficava observando as fábricas, né? A produção e qual era o problema da produção, o que poderia ser melhorado, né? O que poderia ser feito para alavancar aquelas indústrias, aquelas fábricas. E ele se tornou, então, o pai da administração científica. Por quê? Porque graças a ele, pela primeira vez na história, né, havia uma sistematização do trabalho da indústria e era para alcançar melhores resultados, mais rápida produção e maior quantidade de produtos produzidos. Esse trabalho desenvolvido por ele se dá justamente num período que foi conhecido como a Segunda Revolução Industrial. Na aula anterior, nós vimos, né, sobre a Primeira Revolução Industrial. Detalhe, tá? A Primeira Revolução Industrial aconteceu na Inglaterra, né? E a Segunda Revolução Industrial, ela vai se estender, né, para o mundo todo. Então, algumas, né, medidas foram tomadas, né, e dentre elas, no Taylorismo, ele tem algumas concepções, algumas características, e ele vai falar que precisa ser substituído, né, os métodos, né, antigos, arcaicos, por métodos baseados na experiência, na cientificidade, né? E que tem que ser todas elas testadas. Ele vai falar que tem que ter uma seleção e um treinamento rigoroso dos trabalhadores, de modo a descobrir, né, as melhores competências de cada um, né? Qual que deve ser aperfeiçoada ou não. É a mesma coisa que eu ter certa facilidade em desenvolver um trabalho, né, do que outro. Então, ele propõe que é preciso fazer essa seleção de trabalhadores, né, saber no que cada um é melhor. Ele vai propor também que precisa existir uma supervisão contínua do trabalhador. Sabe aquele papel ali do fiscal, do gerente, do cara que fica ali só observando o seu trabalho para ver se você tá fazendo direitinho, para ver se você não tá em bromation e etc. Então, ele vai falar que precisa dessa supervisão do trabalhador. Ele vai falar também que vai precisar de uma execução disciplinada das tarefas, ou seja, que precisa de haver uma responsabilidade dentro da execução dessas tarefas e que para que isso, né? Para evitar desperdícios para a empresa, para a indústria, no caso, né? Ele vai dizer também que precisa de um fracionamento do trabalho na linha de montagem para que cada trabalhador, por exemplo, aqui ele vai falar assim, ó, cada um vai fazer apenas a parte que ele é melhor, aquela a qual ele está melhor apto, certo? Então, ele vai diminuir, assim, o quê? A autonomia, né? Porque o Marx vai criticar duramente isso aí, porque ele vai falar que aqui o trabalhador, ele não mais conhece o seu trabalho, né? Que quando chega aqui nesse ponto, o trabalhador apenas faz ali um trabalho repetitivo e que ele não conhece o processo de produção, certo? Na aula passada nós vimos isso. Se liga, bebê, se liga, bebê. Então, o grande objetivo do Taylor, né, o objetivo maior dele era produzir
mais, de forma mais rápida, mais organizada e levando a maior lucratividade, né? Então, ele sempre quer maior produção, né, em tempo menor e com maior visão de lucros para a empresa, tá? Ele pensou maneiras, né, para incentivar esse trabalhador, porque esse trabalhador vai se sentir desmotivado, né? Até mesmo, né, Marx vai dizer, né, que o trabalhador ali, ele é apenas um objeto de uso, né, ali de um meio de produção de massa. Então, ele vai tentar incentivar esse trabalhador. Como? Com salários maiores e jornadas de trabalho menor, né? Então, ele incentiva o trabalhador nesse sentido, né? E assim, motivando esses operários, né, esses trabalhadores, os empresários podem, né, extrair, retirar deles maior produtividade, além, né, de pensar nessas melhorias, a fim de que a produtividade vai aumentar, porque o trabalhador estando feliz, satisfeito, ele vai trabalhar melhor, ok? Então, o Taylor, ele vai pensar também em formas, né, de trabalho que os produtos vão ganhar mais qualidade, né? Afinal, se ele está ganhando mais, está trabalhando menos, o produto tem que ter mais qualidade e tem que render mais, né? Então, assim, com isso, cada vez mais os custos dessa produção, né, em massa ia ficar menor, diminuindo, ia ser reduzido e para o pensamento taylorista, ele visava exatamente isso, o aumento do lucro e da produtividade das empresas, tá bom? E tem até, eu posso citar aqui para vocês um filme, né, antigo, mas vale a pena, você é aluno de Enem, presta atenção, né, é um filme que é estrelado por Charlie Chaplin, chamado Tempos Modernos, que vai criticar duramente, né, esse processo, ok? Por quê? Nesse filme ele vai estar demonstrando a alienação do trabalhador, coisas que Marx já dizia, o desprezo, as particularidades desse trabalhador e a maior exploração desse trabalhador também, tá bom? Há também um outro processo chamado Fordismo, tá? Foi um sistema de produção industrial utilizado no século XX, né, por todo o mundo. Gente, aqui já é para o mundo, criado por quem? Pelo senhor Henry Ford. Ele ficou conhecido na história porque ele desenvolveu o Fordismo, né? E o Fordismo, ele predominou no mundo inteiro, né, entre 1920 a 1960, 1970, porque quando chega ali nessa década de 60, 70, ele passa a ser substituído pelo toyotismo. Então, até ali, entre 20, 60, 70, ele predomina no mundo inteiro, inteirinho, todas as fábricas aderem ao Fordismo. Por quê? Porque ele é um sistema de produção modelo, porque ele tem os seus princípios, né, e as características, né, que vão percorrer o mundo, devido a ele ser um modelo industrial, né, que tem o objetivo número 1, de gerar uma produção em massa, ou seja, ele queria produzir muito, 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 em grande quantidade, para que o preço diminuísse e as pessoas pudessem comprar mais, ou seja, né, produz bastante, vende mais barato e vende rápido, sabe? Então, a partir dessa massa, dessa produção acelerada, que vai se dar o Fordismo, beleza? E ele estabeleceu uma linha de montagem automatizada. Ele vai ser a primeira pessoa que vai desenvolver a esteira rolante. Gente, aqui ó, um adendo aqui, um exemplo de vida. Eu trabalhei, né, na indústria farmacêutica no DAIA. Essas esteiras de produção, elas que vão dar para você, trabalhador, o ritmo, né, o aceleramento do trabalho. Não é você que vai trabalhar no seu tempo, não. É a esteira que vai dar para você o seu ritmo de trabalho, tá? Então, o Ford, ele desenvolveu essa esteira de trabalho
E a partir dela, ele percebeu que esse processo de produção, ele possui começo, meio e fim, né? Então, com isso, ele vai organizar o processo produtivo, né? Ele vai dar o ritmo do trabalhador, né? E com certeza um ritmo mais acelerado, claro, porque ele quer que a produção cada vez mais cresça, né? E com isso ele vai introduzir alguns princípios tayloristas. Então ele vai pegar o melhor do Taylor, juntar com as novas ideias dele e vai realizar um novo processo produtivo, que ele vai incluir, né? Ele vai aplicar dentro das indústrias dele, né? E depois que ele conhece esses princípios tayloristas, né? Ele vai aplicar uma coisa chamada divisão de tarefas, né? Ou seja, nas fábricas Ford, os trabalhadores, eles se apropriam apenas de uma etapa da produção. Então, eles apenas vão fazer e vão se especializar em uma única atividade, né? Então, vai aumentar a produtividade, porque o objetivo dele era produzir em massa, em quantidade, né? E, para isso, ele foi o cara que pensou o seguinte, ele pensou assim, se eu vou produzir bastante, eu vou precisar também de pessoas que comprem, né, esses meus produtos. Então, ele foi também um defensor dos maiores salários, né? Ele foi o primeiro, né, empresário a pagar $5 por hora de trabalho nos Estados Unidos, né? Ele era favorável à propaganda, marketing. Ele foi um defensor do crédito, né? Então, a partir daí, os bancos começaram a conceder mais crédito, né, às pessoas. E foi um sucesso tão grande que tornou os Estados Unidos uma potência industrial no século XX, né? Foi algo assim utilizado pelo mundo todo, foi algo assim que gerou uma flexibilidade, né? O Ford, ele ficou conhecido, né, por uma frase que ele afirmava, que o consumidor, ele podia escolher qualquer carro da empresa dele, né, de qualquer cor, desde que essa cor fosse preto. Ou seja, né, ele não tinha flexibilidade, né? Não haviam opções para o consumidor. Mas, né, apesar disso, né, o Fordismo foi um símbolo da segunda revolução industrial, né, ou segunda fase, né, da revolução industrial, e ele vai muito além de um processo modelo, né? Na verdade, ele é um revolucionário, porque ele fez com que várias empresas crescessem, né? Esse método dele, ele vai desenvolver, né, uma sociedade de consumo de massa, tá? Então, sobre o Fordismo, nós vamos dizer isto. Aí, eu queria explicar para vocês sobre a produção flexível. O que é a produção flexível, professora? É uma linha de produção capaz de atender às demandas, né, instantâneas do mercado. Por exemplo, um exemplo rápido aqui, simples. As indústrias de iogurte, elas são super, hiper, mega flexíveis. Por quê? Porque elas conseguem atender essa demanda rápida, instantânea, a todo momento. Elas lançam um iogurte sabor morango, sabor mamão, sabor laranja, sabor uva. Elas vão modificando, sabe, a cada dia. E um exemplo de uma empresa que não possui flexibilização. Lembra da antiga Kodak? Que tirava fotografia, eles pensavam que o filme, né, aquele filme de fotografia fosse perdurar pela eternidade. O que aconteceu? Faliu, velho, acabou. Por quê? Porque eles não acompanharam a tecnologia, o desenvolvimento, eles não atendiam a necessidade, a demanda do momento. Então, isso também pode ser chamado, né, de toyotismo, que é esse método de flexibilização. Porém, esse método também possui algumas características que vão
inovar, né? Vai ter uma redução dos estoques, vai ter uma diversificação dos produtos fabricados, uma automação das etapas de produção, né? Uma mão de obra muito mais qualificada e mais multifuncional, ou seja, que faça várias coisas, né? E possa ser utilizada de várias maneiras, só que também possui as desvantagens, ou seja, né? Do mesmo jeito que possui a vantagem, possui a desvantagem. Eles também vão, assim, perder pelo simples fato de como vai ser diminuído, né? A produção vai ser também, vai ter assim pouco estoque de matéria-prima, vai ser uma mão de obra que rapidamente vai se perder, né? Então esse modelo é um dos principais responsáveis pelo desemprego no setor secundário, né? E pelo aumento das terceirizações no processo de produção. Por quê? Porque ele não vai produzir um todo, ele vai pegar um pedaço de uma empresa, um pedaço de outra, um pedaço de outra, um pedaço de outra, e assim vai. E qualquer duvidazinha, manda aqui para a professora que ela